Bom, gente, então nessa aula aqui eu vou mostrar aqui, vou fazer uma introdução a teste de hipótese para comparar tratamentos. Essa primeira parte da aula, ela é um pouco mais longa do que essa aula que eu chamo de aula 6, ela é um pouco mais longa que a aula 10, talvez eu divida ela em duas partes, porque ela tem muitos conceitos teóricos, então vou tentar explicar aqui. É mais uma aula para motivar, né, para vocês entenderem, terem uma noção, né, do que é teste de hipótese. Então, a gente vai ver aqui as definições, né, os primeiros conceitos de teste de hipótese, e, e aí talvez com essa ideia, né, quando a gente for para a aula prática, vocês já tenham uma noção do que vai estar fazendo, né? Quando a gente for para a aula do SPSS, né, vocês já vão estar sabendo o que faz cada uma das ferramentas. Bom, então eu vou começar aqui a aula. Bom, então um dos recursos mais utilizados na estatística é a comparação entre tratamentos ou fatores. Eu coloquei aqui alguns exemplos que talvez fique melhor para vocês entenderem. Eu posso querer comparar, por exemplo, duas abordagens para educação sobre hipertensão. Então vamos supor que eu quero verificar, né, se algum procedimento que é feito, né, por pessoas hipertensas, algum procedimento de orientação, né, assim, de educação, como a pessoa ter um hábito de vida melhor, né, para controlar a hipertensão, pode melhorar os resultados num grupo de indivíduos. Então, será que uma abordagem de orientação correta pode influenciar nos indivíduos, influenciar de maneira positiva? O segundo exemplo que está aqui, né, é um exemplo bem comum, que é experimentar um novo tratamento para doenças. Eu estudo caso controle, onde eu quero testar um novo medicamento, um novo procedimento cirúrgico, ou assim por diante. Então, comparar um procedimento que já existe contra algum procedimento novo, né, que é aquilo que eu quero tentar provar que é melhor. E eu posso, ao mesmo tempo, comparar mais de dois tratamentos. Eu posso comparar 3, 4, 5 tipos de medicamentos, 5 tipos de tratamentos ao mesmo tempo. Dá para fazer isso também. Bom, então todos os produtos todos os produtos do mercado que foram avaliados, deixa eu ver aqui, sumiu. Então todos os produtos que foram avaliados, peraí, eles foram avaliados estatisticamente de alguma maneira antes de serem comercializados. Então todo remédio, o que eu estou querendo dizer aqui? É que todo remédio que existe hoje, ele está hoje no mercado por quê? Porque no passado ele foi comparado com algum remédio que antes era considerado o melhor remédio, né? Era um remédio mais utilizado. Então, de alguma maneira, ele ganhou do remédio anterior, seja na sua eficácia, seja talvez no menor número de efeitos colaterais. Então, algum procedimento mostrou, né, que esse medicamento é melhor do que aqueles que já existem, né? E isso vale não só para medicamentos, mas vale para qualquer tipo de produto, né? Um tipo de alimento. Então, por exemplo, um chocolate, por exemplo. Esse chocolate aqui tem um gosto diferente do que era um chocolate há 20 anos atrás. Por quê? Porque eles foram mudando as fórmulas, né, a receita. Então, o que acontece? Eles mudam a receita, eles submetem o produto com essa nova receita a um grupo de pessoas que fazem testes de degustação, e aí, de alguma maneira as pessoas avaliaram melhor aquele produto com a nova receita do que com a receita antiga. Então eles viram que aquele produto com a receita nova talvez tenha uma chance de vender mais, e aí foi substituído. Então, embora o produto tenha o mesmo nome, a, algumas componentes dele foram alteradas. Então isso vale para qualquer produto, né? Então, por exemplo, uma cadeira que vocês estão sentados aí. Então, essa cadeira, né, porque ela é produzida? Por que essa fábrica produz exatamente esse tipo de cadeira? Será que há 20 anos atrás ela produzia essa cadeira? Provavelmente não. Provavelmente ela usava alguma outra engenharia por trás dessa cadeira, né? Usava algum outro desenho que na época era um desenho mais adequado para as cadeiras, né? Mas aí, ao longo do tempo foram descobertos, né? Foram pensando, né? Os pessoal de arquitetura, né? Foram pensando, ou de engenharia também, foram pensando
cadeiras que fossem mais confortáveis e mais resistentes. Então eles vão comparando, né, e a cadeira que está hoje aí, né, um dia ela ganhou de alguma outra que era considerada padrão para aquela empresa, né? Isso vale para qualquer outra componente, o computador que vocês estão assistindo essa aula, ou o celular que vocês estão assistindo essa aula. Então eles sempre são atualizados, né? Então o celular é uma coisa que atualiza muito rápido. Todo ano as principais fabricantes atualizam o celular. Eles fazem os celulares com ferramentas diferentes, né? Ferramentas que agradem mais o consumidor do que aquilo que era no passado, aquilo que era um ano atrás. Então, além de melhorar, né, a velocidade, o processador dos celulares, eles colocam lá algumas ferramentas, alguns aplicativos que o consumidor tem usado mais ou diz que vai usar mais. Então, tudo que a gente tem aí, todos os produtos, né, eles serão atualizados. E todos os testes. Então, eu falei aqui para o produto, mas posso falar para o procedimento educacional também. Então, como eu falei, educação sobre hipertensão, mas método educacional, eu poderia testar um novo método educacional para qualquer situação, para uma prova de Enem, para alfabetização, poderia testar para mais diversas áreas. Eu posso comparar qualquer tipo de, quando eu falo tratamento, pode ser comparar dois grupos diferentes. Então, eu quero verificar se um grupo é melhor do que o outro. Bom, então esses produtos, eles foram comparados, como eu falei aqui, com produtos que antes eram considerados melhores e já estou indo para o futuro, né? Eles serão substituídos, né, assim que novas fórmulas forem mais eficientes para esses produtos. Então, os remédios que existem hoje, daqui a 20, 30 anos, provavelmente nenhum deles vai ser exatamente como é hoje. Qualquer produto que está aí hoje no mercado, ele não vai ser exatamente como é hoje. Então, a ciência, né, sempre está avançando, sempre está descobrindo novas fórmulas, né? Então, sempre atualizando. Então, se existe um remédio hoje que é um remédio padrão para hipertensão, por exemplo, aquele remédio que todo mundo toma para hipertensão, com certeza existem milhares de cientistas que estão pensando em novas fórmulas e aí vão comparar essas novas fórmulas com aquele remédio que é um remédio já considerado padrão, né? O remédio que hoje é considerado padrão. E desses milhares de estudos, com certeza vai ter um estudo que a fórmula vai dar melhor do que o que já existe hoje. Então, provavelmente, daqui a uns 20, 30 anos, esses remédios serão substituídos. Pode, como eu falei, né, pode até manter o mesmo nome, mas pode ter algumas componentes químicas lá na fórmula que vai ser um pouco diferente, né? De tal forma que ele vai ser mais eficiente do que ele é hoje. E como eu falei, isso vale para qualquer tipo de produto, de método educacional e assim por diante. Então, tudo isso é feito utilizando comparação de médias, que é o que está aqui, né? Comparação de médias ou comparação de tratamentos que a gente vai ver aqui uma ideia. A gente vai ter uma ideia introdutória aqui na aula de hoje. Então, o que é o teste de hipótese? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma hipótese estatística. Então, o que é uma hipótese estatística? Uma hipótese estatística é uma suposição ou afirmação feita a respeito de um parâmetro populacional. O que é um parâmetro populacional? É alguma característica da população. Então, é feita alguma afirmação sobre essa característica, né? Então, a pessoa que está fazendo uma pesquisa, ela quer verificar uma afirmação, se é verdade ou não. Então, quando vocês vão escrever aí a dissertação de vocês, o projeto da dissertação de vocês, vocês vão verificar, né? Vocês querem provar alguma coisa. Vocês vão coletar uma amostra e vocês vão querer provar se aquela hipótese que vocês vão botar à prova é verdadeira ou não. Pode ser e pode acabar não sendo, né? Bom, então, coloquei aqui 4 exemplos de afirmações que a gente pode fazer. O primeiro exemplo seria, por exemplo, um tratamento para AIDS aumenta o tempo médio de vida em 5 anos. Então, a pessoa que está trabalhando lá em remédios para AIDS, né, ela supõe, né, que um novo coquetel, se ela mudar alguns remédios no coquetel lá da AIDS, ela consegue uma sobrevida de 5 anos a mais do que os remédios que já existem hoje. Então, essa é uma suposição.
Ela quer tentar provar isso. Um outro exemplo, vamos supor que um cirurgião, né, uma pessoa aí que está fazendo doutorado, que é um cirurgião cardíaco, ele quer verificar se em 20% dos pacientes uma cirurgia cardíaca é feita com sucesso. Então vamos supor que é uma cirurgia de altíssimo risco, né? Então ele quer verificar se aquele procedimento cirúrgico tem uma taxa de sucesso de 20%. No exemplo 3, seria um exemplo bem usual, né? Talvez na área de vocês vão utilizar muito, que é comparar um tratamento e verificar se esse tratamento tem mais eficácia do que um tratamento que já existe. Ou um tratamento ou algum método, né? Então não necessariamente é um tratamento. Então eu posso comparar um tratamento novo com algum tratamento que já existe. Eu posso querer comparar, por exemplo, um método educacional novo com o que já existe. Eu posso querer comparar dois grupos diferentes, por exemplo. Eu posso querer comparar as pessoas do sexo masculino com as pessoas do sexo feminino com relação a alguma variável, hipertensão, nível de glicose, algum tipo de doença específica, verificar se alguma doença tem relação com o gênero, por exemplo, e assim por diante, né? Então esse seria o caso de comparação de dois tratamentos. E aqui o exemplo 4 seriam pessoas que fumam têm maior incidência de câncer de intestino, por exemplo, ou de algum outro tipo de câncer. Então, eu quero relacionar o hábito de fumar com a presença ou ausência de uma determinada doença. Bom, então o que é o teste de hipóteses? O teste de hipóteses ele é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar essas hipóteses. Então, eu vou tomar uma decisão. Como é que eu faço para tomar uma decisão a respeito, por exemplo, dessas 4 afirmações que tem acima? Então, eu quero verificar se eu aceito ou não essas hipóteses. Então, será que essas afirmações que são feitas, elas têm coerência ou não? Ou não tem coerência eu fazer essas afirmações? Como é que eu faço para provar isso, né? Então, qual decisão que eu vou tomar? Dizer que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então, a evidência que eu preciso para ter essa regra de decisão é exatamente através das observações de uma amostra. Então, as observações da amostra é que nos dará a evidência para aceitar ou rejeitar uma determinada hipótese. Então, eu vou coletar uma amostra. Então, baseado nos meus exemplos ali, né, de afirmação, eu vou coletar uma amostra, eu vou ter que coletar essa amostra de tal maneira que essa amostra consiga responder essa afirmação, consiga responder se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Então, eu tenho que coletar a amostra de tal maneira que eu possa responder aquilo que eu estou perguntando. Então, por exemplo, o tratamento A tem mais eficácia que o tratamento convencional, no exemplo 3 aqui. Então, nesse exemplo 3, para eu coletar uma amostra, por exemplo, eu tenho que pegar a minha amostra e dividir em 2 grupos. Metade vai ser submetida ao tratamento A e metade vai ser submetida ao tratamento tradicional. Eu não posso pegar, por exemplo, a minha amostra e submeter todas elas ao tratamento A. Pegar todos os indivíduos e jogar no tratamento A, que é o meu tratamento que eu estou interessado. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho uma comparação. Eu preciso fazer a comparação nesse caso aqui. Então, se eu pegar as pessoas ao tratamento A e disser assim, ó, o tratamento a média de glicose baixou em 22 miligramas, por exemplo. Mas isso aí é bom ou é ruim? Não sei. Será que um outro tratamento ia dar a mesma coisa? Então, se eu coleto a amostra e aplico só no tratamento A, todo mundo, eu não tenho a comparação com outro tratamento. Então, é por isso que nesse caso, por exemplo, eu tenho que dividir a amostra. Eu tenho que dividir a amostra e jogar metade no tratamento A e metade no tratamento B, ou no tratamento convencional, né? Então, nesse caso, eu jogaria metade da minha amostra em cada tratamento, ficaria metade no A e metade no tradicional, e aí a gente poderia ver as médias de cada grupo, a média do tratamento A e a média do tratamento convencional. Então, verificando a diferença dessas médias, eu teria uma evidência para ou afirmar ou refutar essa afirmação aqui, que está no item 3. Então, a amostra, né, eu tenho que coletar a amostra e calcular as medidas de tal maneira que eu possa responder essa afirmação, para comprovar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, no caso das pessoas que fumam,
e tem maior incidência de câncer, eu tenho que pegar grupos de pessoas que fumam e não fumam, e pessoas que têm e não têm câncer. Então, se eu pegar só pessoas que fumam e dizer assim, ó, tem 1000 pessoas que fumam, dessas 1000 pessoas, 10 tiveram câncer de intestino. Isso é muito ou é pouco? Não sei. Eu tenho que pegar um grupo de pessoas que não fumam para ver se naquele grupo quantas pessoas têm ou não têm a doença. Então, eu tenho que coletar a amostra, né, de tal maneira que eu possa fazer a comparação. Isso é muito importante. Bom, quando a gente faz o teste de hipótese, a gente geralmente tem duas hipóteses. A gente quer tomar uma decisão a favor ou de uma ou de outra hipótese. Então, geralmente, né, a gente tem duas hipóteses. A gente chama essas hipóteses de H0 e H1. Então, eu tenho a hipótese H0, que é chamada a hipótese nula. Então, H0 vai ser a hipótese nula, geralmente é a hipótese mais conservadora. Dizer, por exemplo, que um tratamento é igual ao outro. Né? Então, na dúvida, por exemplo, tenho 2 tratamentos. Né? Qual seria a hipótese mais conservadora? Na dúvida, é dizer que nenhum é melhor que o outro, que os dois são equivalentes. Então, será que, por exemplo, o sexo tem relação com alguma doença? Então, na dúvida, eu não sei. Na dúvida, eu digo que não tem. Então, ser uma hipótese mais conservadora é dizer que não existe relação, ou que o tratamento ou os grupos não são diferentes. Então, geralmente, né, a H0 quando eu digo mais, quando eu falo, né, hipótese mais conservadora, eu estou querendo dizer isso, né? Então, na dúvida, eu digo que os tratamentos são equivalentes ou que os grupos são equivalentes. E geralmente a outra hipótese, que é H1, é aquilo que eu quero provar. O H1 é chamada de hipótese alternativa. Usualmente é dizer que um tratamento é melhor do que o outro, ou dizer que uma variável influencia na outra. Por exemplo, dizer que pessoas do sexo feminino têm mais chance de ter uma determinada doença. Dizer que pessoas que fumam têm mais chance de ter câncer. Então, aquilo que eu quero tentar provar. Provar, por exemplo, que o meu remédio novo reduz mais a glicose do que aquele remédio que está à venda na farmácia. Então, geralmente, a gente chama de H0 e H1 dessa maneira. A hipótese nula é mais conservadora, geralmente dizer que é igual, e H1 é a hipótese hipótese alternativa, aquilo que eu quero tentar provar. Então, isso aqui acabei de falar, né? Então, bom, e uma coisa importante aqui é que nem sempre aquilo que a gente quer provar vai ser verdade. Então, eu quero provar. Então, geralmente, a minha regra de decisão, eu quero chegar nisso aqui. Eu quero provar que o meu tratamento é melhor do que aquele que já existe, né? Eu quero provar que aquele fator tem mais chance de ter, aquele grupo tem mais chance de ter a doença do que o outro. Mas nem sempre isso acontece. Quando a gente faz o cálculo lá das estatísticas e calcula as medidas para tomar a decisão, nem sempre eu consigo provar aquilo que eu quero. Então, eu coloco lá os objetivos, né, mas lá na dissertação, e aí eu faço a dissertação toda, quando calcula lá os resultados finais, eu vejo que não tem relação. Então, o que acontece aqui? A culpa é da estatística? Não, a culpa não é da estatística, né? Ela só mostrou que aquilo que a gente estava supondo não faz sentido, ou eu não tive a evidência suficiente para eu provar aquilo. Então, pode ser que eu tenha evidência, mas não suficiente para afirmar que um tratamento é melhor do que o outro. Então, nesse caso, a solução seria o quê? Seria realizar estudos e aperfeiçoar as técnicas antes de realizar novos experimentos. Então, se aquele remédio que vocês estavam tentando fazer, né, para uma determinada doença não mostrou ser melhor, se aquele método educacional para hipertensão que vocês fizeram para um grupo de idosos não conseguiu ter efeito, né, a pressão deles não conseguiu diminuir aquilo que vocês esperavam, tem que mudar o método, tem que pensar o que deu errado ou o que não deu certo o suficiente e mudar. Então, pensar o que poderia mudar, no caso de experimentos com remédios, seria mudar a fórmula do remédio, né, um produto aí, né, que eu quero vender, uma cadeira, um chocolate, que eu falei ali no começo. Tem que pensar numa nova fórmula, de tal maneira que essa fórmula possa me levar aquilo que eu quero, né? Provar, chegar num outro método que eu realmente consiga provar que aquilo lá vai ser melhor
do que um tratamento que já existe, ou do que algum método que já existe. Então, é uma coisa que pode acontecer, né? Pode acontecer de vocês quererem provar alguma coisa e não conseguir ter a evidência que precisam, né? Mas tem que tentar, né? Tem que ficar tentando até conseguir pensar porque não deu certo e melhorar o procedimento. Então, isso é uma coisa natural da ciência, né? Então, todos os cientistas aí, mesmo mais brilhantes do mundo, né? Tiveram erros, né? Assim, não conseguiram provar inicialmente aquilo que eles pensavam que iriam provar, né? Então, tiveram que refazer os estudos e em uma hora eles conseguiram provar, né? Então, se vocês pegarem qualquer filme aí de cientista, qualquer documentário, vocês vão ver que sempre tem essa tentativa e erro. Vou tentando, né, não consigo provar, vou tentar de um outro jeito. Então aqui vai a mesma coisa. Então nem sempre aquilo que eu quero provar eu vou conseguir provar logo de cara. Bom, alguns exemplos de hipótese, para ficar melhor assim para vocês entenderem. Então, um exemplo de hipótese é a comparação das médias de dois tratamentos. Então, avaliar se a média da redução de glicose de um medicamento experimental é superior à média de um remédio tradicional, de um tratamento tradicional. Então, nesse caso aqui, eu quero comparar dois tratamentos cuja resposta é uma variável quantitativa. Então, nesse caso aqui, o nível de glicose é uma variável quantitativa. Eu vou medir uma variável quantitativa que é a glicose num grupo e uma variável quantitativa que é a glicose no outro grupo. Então, se vocês lembrarem das aulas lá do começo da disciplina, é como se eu tivesse uma relação de uma variável quantitativa com uma variável qualitativa. Então, a variável quantitativa vai ser a glicose, a variável qualitativa é o tratamento. Então, eu tenho dois tratamentos, tratamento A e tratamento B, o tratamento 1 contra o 2, e eu vou comparar as médias. Então, pode ser, por exemplo, o nível de glicose, pode ser também a nota que o aluno tirou numa prova, né? Então, vamos supor que são dois grupos que foram treinados, né, com métodos educacionais diferentes, e aí eu boto esses dois grupos para fazer a mesma prova e comparo a média das notas para ver se alguma abordagem educacional for melhor do que a outra. Então, nesse caso aqui, qual que seria a hipótese nula? Eu vou comparar duas médias, então H0, como eu falei, é a mais conservadora, é dizer que as médias são equivalentes. E o H1 seria dizer que a média do tratamento experimental é maior que a média do tratamento tradicional. Então, esse seria um exemplo de hipótese alternativa, né? Supondo que quanto maior a média, melhor. Então, tem situações que eu quero provar o contrário, né? Tem, por exemplo, nível de glicose. O melhor, aquilo que eu quero provar é que a minha média de glicose do tratamento experimental é menor do que o tratamento tradicional. Então, nesse caso aqui, a minha hipótese alternativa, eu poderia colocar H1 como sendo a média do tratamento tradicional maior do que a média do tratamento experimental. Ou eu poderia querer provar só que é diferente. Então, H1 eu quero provar que a média do tratamento tradicional é simplesmente diferente do que a média do tratamento experimental. Então aqui ficou feio aqui, porque esse negócio aqui para escrever no PDF ele é ruim, ele dá um... Eu vou escrever aqui, então eu posso querer provar o seguinte, eu posso querer provar... Então se eu estou comparando dois tratamentos, eu quero comparar a média do tratamento experimental com o tratamento tradicional. E a hipótese alternativa, aquilo que eu quero provar que o meu tratamento é melhor do que um tratamento que já existe. Ou eu poderia querer provar o contrário, né? Então, por exemplo, se a minha variável quanto menor, melhor, então quanto menor a média, melhor. Então eu poderia querer provar que a média do meu tratamento, na verdade, é menor do que a do tratamento tradicional.
Então essa seria a hipótese do menor, né? Provar que é menor. Ou poderia meramente querer provar que é diferente. Poderia querer provar que a média do tratamento experimental é diferente do tratamento tradicional. Então, a hipótese alternativa pode ser qualquer uma dessas três aqui. A hipótese nula, geralmente a gente coloca que é igual, a hipótese alternativa eu posso escolher qualquer uma dessas três, maior, menor ou diferente. Geralmente o mais comum é usar o diferente, né? Porque o diferente já engloba as duas situações de ser menor ou maior, né? Então, na maioria das situações, a gente considera a hipótese alternativa, eu comparo essa contra essa aqui, igual contra diferente. A mesma coisa vale para comparar proporções. Então, um outro tipo de teste de hipótese é avaliar se a proporção de pessoas que reagem bem a uma cirurgia ela é maior do que 50%. Então, no caso aqui, eu vou coletar uma amostra de indivíduos e eu quero provar nessa amostra de indivíduos que vão ser submetidos a essa cirurgia se a taxa de sucesso é maior do que 50%. Então, nesse caso aqui, eu pego só uma amostra. Então, não vou comparar dois tratamentos, eu vou só verificar se a proporção de sucessos daquela cirurgia é igual ou é maior do que 50%. Então, verificar se é maior, né? Então, a hipótese nula seria a hipótese conservadora, dizer que não teve um ganho, né? A proporção de sucesso ficou em 50%. E o H1 é aquilo que eu quero provar. Provar que a proporção, né, de sucesso é maior do que 50%. E eu posso querer comparar também proporções de grupos. Eu posso comparar, por exemplo, eu posso querer comparar dois métodos cirúrgicos, que eu não coloquei aqui, mas eu vou citar. Então eu posso querer comparar um método cirúrgico A com o método cirúrgico B. E aí a gente compara as proporções, proporção do grupo A contra a proporção do grupo B. Então daria para fazer isso também, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou colocar aqui no... Então, comparação de duas proporções, por exemplo. De duas proporções. Então, para comparar duas proporções, eu vou ter uma amostra. Então, eu vou ter uma amostra aqui, x1, xn, submetidos ao tratamento A. E eu vou ter uma amostra de y1, yn, de indivíduos submetidos ao tratamento B. Não necessariamente o tamanho da amostra precisa ser igual. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai verificar, então vamos supor que esses N indivíduos aqui foram submetidos a um procedimento cirúrgico A e esses M indivíduos serão submetidos a um procedimento cirúrgico B. Então, o que a gente compara é a proporção, é o número de sucesso. Então, eu vou contar aqui desses aqui quantos tiveram sucesso dividido pelo total. Então, nesse caso, eu vou chamar de proporção do tratamento A. E aqui a mesma coisa, eu vou pegar o número de sucessos aqui nos M indivíduos sobre o total. Então, aqui eu vou ter a proporção do tratamento B. E aí, qual seria o teste de hipótese nesse caso? O teste de hipótese seria H0 dizer que os tratamentos são equivalentes, ou seja, dizer que as proporções são iguais, dizer que a proporção do tratamento A é igual à proporção do tratamento B, e o H1 seria dizer que são diferentes. H1 seria dizer que a proporção do tratamento A é diferente da proporção do tratamento B. Poderia ser maior ou menor também, né? Então, dependendo do meu interesse, eu posso querer provar que a proporção do A é maior que o B. Ou eu poderia provar o contrário também, né? Dependendo do meu objetivo, eu quero provar que a proporção do A é menor do que a proporção de B. Então, por exemplo, se eu não estou comparando taxa de sucesso e sim taxa de morte, aí já é o contrário, quanto menor, melhor, né? Então depende muito como eu faço
essa descrição, né, do que seria o número de sucesso ou o número de casos, né? Seria a cura, seria a morte, seria o quê? Então, dependendo de como eu defino qual tratamento que eu quero provar que é melhor, eu faço a escolha aqui de qual dessas H1s aqui eu vou selecionar, né? Então, como eu falei, geralmente o mais comum é provar que é diferente, porque aí eu englobo as duas situações. E aí um outro caso aqui que eu vou citar para vocês é quando eu tenho mais de 2 grupos. Então eu vou comparar 3 ou 4 médias, por exemplo. Então se eu tenho 3 medicamentos, quero comparar 3, 4, 5, eu quero verificar se existe alguma diferença das médias. Então eu posso fazer um teste de hipótese da seguinte maneira. H0 seria, como eu sempre falo, na hipótese mais conservadora, é dizer que os tratamentos são equivalentes. E o H1 é aquilo que eu quero provar, é que existe uma diferença entre eles. Então, quando eu comparo vários tratamentos ao mesmo tempo, ou várias médias ao mesmo tempo, eu quero verificar se todas elas são iguais ou se existe alguma diferença. Aí depois eu posso perguntar onde que está essa diferença. Então essa é uma pergunta que a gente vai responder posteriormente. Mas primeiro eu tenho que verificar isso, se todos são iguais ou não. Depois, se eu comprovar que não são iguais, eu vou investigar com mais calma onde que estão essas diferenças. E a última situação aqui que eu coloquei nos exemplos é quando as duas variáveis são qualitativas. Então, eu quero verificar se o hábito de fumar, fuma ou não fuma, tem relação com a variável aumento de pressão, a pessoa é hipertensa ou não. Então, no caso aqui, a variável pressão, eu estou considerando ela como sendo qualitativa, sim ou não, tem ou não tem a hipertensão e fumo também, sim ou não. Então, dá para fazer um teste de hipótese para as variáveis qualitativas. E como é que seriam as hipóteses das variáveis qualitativas? No H0 que não existe relação, ou seja, o fumo e a pressão não tem relação entre elas, né? O fato da pessoa fumar não interfere na pressão, e o H1 é aquilo que eu quero tentar provar. Eu quero tentar provar que as pessoas que fumam têm mais chance de ter hipertensão. Então é um outro tipo de teste que a gente pode fazer também, né? Que a gente vai fazer ao longo aqui da disciplina. Bom, então eu vou continuar aqui com a definição, né, do teste de hipótese, que é um termo muito importante, que é a probabilidade de significância ou o valor P. Esse valor P aqui, acho que é impossível vocês nunca terem ouvido falar desse valor P em algum artigo, alguma análise que vocês já fizeram ou já leram. Bom, através de uma amostra coletada, a gente vai ter evidência para rejeitar ou não essa hipótese. Então, eu vou verificar a diferença das médias. Quanto maior a diferença das médias, vai aumentando a evidência para eu dizer que um tratamento é diferente do outro. E o mecanismo exato para fazer esse teste de hipótese é o valor P, é o chamado valor P. Então, o que significa o valor P, que é chamada probabilidade de significância? O valor P, a definição dele ele é a probabilidade de sair o valor que ocorreu na amostra, caso H0 seja verdadeiro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se o H0 é verdadeira, qual é a probabilidade de ter acontecido um valor igual ou mais absurdo do que aquele na amostra? Bom, vocês entenderam? Provavelmente não. Então, por isso eu coloquei 2 exemplos aqui que talvez pode ajudar vocês a entenderem essa ideia do valor P. Bom, então exemplo 1. Um exemplo bem simples aqui. Eu quero verificar se uma moeda é honesta. Então, o que é uma moeda honesta? Uma moeda honesta é quando a chance da moeda dar cara ou coroa é exatamente igual, é 50%. Então, eu tenho... vamos supor que vocês querem apostar aí com um colega de vocês, né? Quantas vezes dá cara ou coroa, esse colega pode vir com uma moeda viciada para o lado dele. Então, para verificar se essa moeda é honesta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer vários lançamentos. Eu vou fazer 1000 lançamentos dessa moeda. Então, eu fiz 1000 lançamentos dessa moeda. E se essa moeda é honesta,
eu espero algo em torno de 500 caras e 500 coroas. Então, se a moeda é honesta, ou seja, se a probabilidade de dar cara é zero, é meio, desculpa, a probabilidade de dar cara e coroa é meio cada uma, eu espero que tenha algo em torno de 500 caras e 500 coroas. Quanto mais longe for de 500, maior a evidência para dizer que a moeda é viciada. Então eu vou fazer 1000 lançamentos. Vou passar aqui para a próxima página. Então, nesse caso aqui, no exemplo, né? Exemplo, moeda honesta. Moeda honesta. Então, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se a probabilidade, o P, a proporção de caras é igual a 0,5. E no H1, eu vou testar H0 contra H1. A probabilidade de cara é diferente de 0,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1000 lançamentos. Então, eu vou colocar aqui x1, xn, x1000 aqui. Né? Cada xi é um lançamento. Então, é um evento lançamento. São lançamentos da moeda. Então, eu vou fazer 1000 lançamentos da moeda e aí, baseado nesses 1000 lançamentos, eu tenho que tomar uma decisão. Então, aqui eu vou deixar para vocês pensarem aqui rapidinho. Vamos supor, eu vou chamar de P, chapéu, é a proporção... Não, vou chamar de P chapéu, não, vou mudar. Eu vou chamar de X... Vou chamar de... Agora eu tô... Vou chamar de N, por exemplo. Vou chamar de N chapéu, o número de lançamento de caras na amostra. E aí eu quero que vocês tomem uma decisão baseado nesse número. Então aqui, se o N chapéu é igual a 480, qual vai ser a decisão? Então, se sair na amostra em 1000 lançamentos 480 caras, vocês vão tomar essa decisão ou essa decisão? Se sair 550, qual decisão que vocês vão tomar? Se sair... se sair N igual a 570, qual decisão vocês vão tomar? Se sair 700 caras, qual decisão vocês vão tomar? Então aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar em cada uma dessas, qual decisão que vocês iriam tomar, então vocês pausem aí 10 segundos, né? E aí a gente volta. Bom, então deixei aí um tempo para vocês pensarem. Bom, então, eu aposto que vocês, quando vocês viram aqui 480 caras, vocês decidiram a favor de H0. Quando saiu 700 caras, eu acho que vocês tomaram a decisão H1, dizer que a moeda é viciada. Aqui, eu ainda acho que a maioria de vocês disse que a moeda é honesta. Pode ser que alguns tenham dito que a moeda é viciada. Aqui, talvez alguns que disseram que a moeda é honesta aqui, já foram dizer que a moeda aqui ela é viciada. Então aqui seria H1. Então o que acontece? Quanto mais próximo de 500, maior é a evidência a favor da decisão da moeda é honesta. E quanto mais longe de 500, mais fácil a decisão de dizer que a moeda é viciada. Então, o que a gente utiliza para dizer que a moeda é honesta ou viciada? É o valor P. Então vocês percebem que à medida que o número que eu observei fica longe de 500,
eu tenho a evidência a favor de H0, ela vai diminuindo, ela vai ficando cada vez menor, de tal forma que se sair 800, 900 caras, eu tenho muita segurança para afirmar que a moeda é viciada. Então eu falo com muita tranquilidade, mas tem alguns valores aí que vocês ficaram meio na dúvida, né? O 550, 570. Então são situações onde vocês pensaram, pô, mas será que a moeda é honesta? Será que é viciada? Então, qual que seria um ponto de corte, por exemplo? A partir de quantas moedas, quantas caras acima de 500 ou abaixo de 500 eu vou afirmar que a moeda é honesta ou viciada? É exatamente através do valor P. Então, o que seria o valor P? Seria a probabilidade de sair um valor mais extremo que N chapéu dado que a moeda é honesta. Então essa seria a definição do valor P. Não quero que vocês entendam esses conceitos de probabilidade, mas eu vou tentar dar uma luz aqui para vocês. Então, por exemplo, se o N chapéu é igual a 480, o que seria o valor P? O valor P, o que seria um valor? Vamos pensar aqui nessa primeira afirmação aqui, ó. Seria um valor mais extremo do que o N chapéu. Então, seria a probabilidade de eu ter menos que 480. Seria qualquer valor menor do que 480 é um valor mais distante do 500, né, do que o próprio 480. Ou mais, para o outro lado, maior, né, do que 520, né? Então eu tenho 500 no meio, o menor é 480 e o maior é 520. 520. Dado que a moeda é honesta. Então, se a moeda é honesta, qual é a probabilidade de sair menos que 480 ou mais que 520? Eu acho que tem uma probabilidade grande. Eu não fiz a conta aqui, né? Mas eu acho que a probabilidade é uma probabilidade grande. Vamos supor que deu 0,49 ou 49%. Então é uma probabilidade bem grande. Agora, e se deu 700 caras, como é que eu calculo o valor P se na minha amostra deu 700 caras? Então, se na minha amostra deu 700 caras, deixa eu abrir aqui outra página. Então, se na minha amostra deu 700 caras, o que seria o valor P? O valor P é a probabilidade de sair um valor mais igual ou mais absurdo do que 700. Então, seria a probabilidade de sair mais que 700. Então, olha só, o 700 ele está distante de quantos da situação ótima lá do H0? A situação ótima é que saísse 500 caras, o 700 está 200 distante para cima. Então, o valor mais absurdo que 700 é sair mais do que 700 ou sair pelo outro lado menos que 300, dado que a moeda é honesta. Então, se a moeda é honesta, qual seria a probabilidade de ocorrer um negócio desse? Seria uma probabilidade ínfima. Então, uma moeda honesta quase nunca ia dar um negócio desse aqui, ou mais que 700 ou menos que 300. Então, seria 0,00000, vai adiante, né? Mais zero ainda, né? 0,1 alguma coisa. Então, seria praticamente zero. Então, quanto maior for o número de caras distante do H0, mais improvável é afirmar que a moeda é honesta. Essa probabilidade de acontecer isso é uma probabilidade muito pequena. Então, quanto mais for distante, né, menor essa probabilidade. Então, por exemplo, N, se tivesse dado 570,
Então, o valor P seria a probabilidade de mais que 570 ou menos do que o outro lado, né? Então, o valor menor lá para o outro lado seria 430, dado que a moeda é honesta. Então, nesse caso já não é tão improvável, né, quanto é 700, né? Então tem mais chance de acontecer esses eventos aqui, mais que 570 ou menos que 430. Então já é uma probabilidade, eu vou chutar aqui, por exemplo, 0,04, por exemplo. Então, o legal do valor P é que ele cria exatamente esse ponto de corte para a gente. Então, a partir de quantas caras e quantas coroas eu vou aceitar ou rejeitar o H0? A partir de qual evidência na amostra eu vou rejeitar o H0? Então, usualmente, o critério mais comum é rejeitar H0 se o valor P for menor do que 0,05. Então, geralmente, o critério que a gente utiliza é esse, é rejeitar o H0 quando o número de caras ou for muito grande ou for muito pequeno, de tal forma que essa probabilidade seja menor do que 0,05, né? Seria um evento tão raro que a probabilidade de acontecer aquilo é 0,05. Então, pode acontecer, mas é uma probabilidade pequena. É que nem 700 caras. Pode acontecer, se eu lançar uma moeda 1000 vezes, pode dar 700 caras? Nada impede que dê. Então, cada lançamento da moeda é independente um do outro. Então, pode ser que deu cara. Aí eu vou fazer um outro lançamento, pode dar cara de novo. Eu fiz o terceiro lançamento, deu cara de novo. Então, cada lançamento tem probabilidade 50% e 50%. Então, se eu tenho moeda honesta, não é porque os 4 primeiros lançamentos deu cara, o quinto tem mais chance de dar coroa. Todos têm a mesma probabilidade. Então, os 4 primeiros deu cara, não tem nenhum campo gravitacional na moeda que vai fazer ela virar para a coroa, né? Ah, não, eu sou honesto, eu vou virar agora para a coroa. Então isso não existe. Cada lançamento é feito de maneira independente e cada um tem probabilidade meio e meio. Então o que a lei das probabilidades diz é, se eu repito muitas vezes esses lançamentos, eu espero que, em média, né, eu tenha mais ou menos algo em torno de 50% de resultados favoráveis à cara e algo em torno de 50% de favoráveis em coroas. Não necessariamente vai ser 50%, mas eu espero algo próximo disso. Então, quanto mais distante for de 50%, aquele resultado que eu obtive na amostra, a minha evidência, né, para dizer, é muito improvável que saia 700 caras, é muito improvável que numa moeda honesta dê isso aqui. Então o valor P calcula exatamente essa probabilidade, uma probabilidade ínfima de acontecer isso aqui. É uma probabilidade ínfima isso aqui ter vindo de uma moeda honesta. Pode acontecer da moeda honesta dar 1000 caras? Pode acontecer, eu posso dar muito azar e a moeda honesta dar 1000 caras, né? Mas é muito improvável, é uma probabilidade muito praticamente zero, né? Não vou dizer que é zero absoluto, né? Mas é praticamente zero, né? Então é muito improvável. Então é mais fácil eu acreditar que aquela moeda é viciada. Então nesse caso aqui, como um evento é muito improvável, esse evento é muito improvável, a minha decisão é dizer que a moeda é viciada. Eu vou afirmar que a moeda tem um vício para a cara, por quê? Porque isso aqui é muito improvável. Então, tudo que for muito improvável, eu vou dizer a favor de H1. Então, nesse caso aqui, é muito improvável aqui? Não é tão improvável quanto aqui, né? Mas é improvável. É uma probabilidade pequena disso aqui ter vindo de uma moeda honesta. É 4%. Então, nesse caso, um critério que a gente geralmente utiliza é esse aqui, né? Se é tão improvável de tal forma que a probabilidade é menor do que 5%, eu vou tomar a decisão do H1. Agora, se o valor P é maior que 5%, eu vou dizer que não é tão improvável aquilo ter vindo de uma moeda honesta. Então, nesse caso,
é como eu falei lá no começo, né? Vou ser mais conservador e não vou rejeitar a hipótese de que a moeda é honesta. Então, se eu tenho um valor P de 10%, por exemplo, eu tenho alguma evidência para dizer que a moeda é viciada, mas não é uma evidência tão forte. Então, nesse caso, eu sendo mais conservador, né, geralmente a gente é mais conservador e acaba dizendo que não rejeita a igualdade. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Um exemplo de testar a hipótese de que a altura dos brasileiros é 1,70 m. Então, vamos supor que um pesquisador chegou e falou isso para a gente, né? A altura média das pessoas, dos brasileiros, é 1,70 m. Então, eu quero provar se isso aqui é verdade ou não. Então, para provar se isso aqui é verdade ou não, eu vou coletar 500 observações e vou observar a média que eu obtive na amostra. Então, a média, vamos supor que a média da amostra é 1,78 m. Então, o que seria o valor P nesse contexto aqui? Então, qual que seriam as minhas hipóteses aqui? A minha hipótese, então, voltando aqui para o caderno, então no exemplo 2, a minha hipótese, H0, é que a média de altura é 1,70 m. Contra H1, vou dizer que a média é diferente de 1,70 m. Então, a gente vai coletar uma amostra com n igual a 500 e calcular a média de altura desses n indivíduos. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que a média deu 1,78 m. Bom, então o que significa o valor P nesse caso? O valor P significa o seguinte: qual seria a probabilidade de eu ter um valor mais extremo do que 1,78 m numa situação onde isso aqui seria verdade? Então, se a média de altura das pessoas fosse realmente 1,70 m, será que esse 1,78 m era um resultado plausível ou não? Era um resultado pouco provável. Então, o valor P ele calcula exatamente essa probabilidade. Então, por exemplo, se eu estou dizendo aqui que a média é 1,70 m, vamos supor que na minha amostra eu obtive uma média de altura de 1,90 m, né? Sei lá, uma raça de gigantes aí, de 1,90 m. Então, nesse caso, ou 2 metros, por exemplo, a média deu 2 metros de altura. Então, se a média da minha amostra deu 2 metros, eu vou rejeitar isso aqui. É muito improvável que aquele grupo de gigantes tenha vindo dessa população aqui. Não veio dessa população, muito improvável. Então, o valor P vai dar um resultado muito pequeno, né? Então, o valor P desse exemplo aqui seria a probabilidade da média ou ser maior que 1,78 m ou ser mais extremo por outro lado. Então, no caso, o 70 está 8 centímetros distante daquilo que eu obtive na amostra. Então, seria um valor mais extremo ou para a esquerda ou para a direita, né? X barra maior que 1,78 m ou menor do que 1,62 m, que seria 8 para lá, né? Dado que a média é 1,70 m. Então, vamos supor que o valor P deu 0,03. Então, a probabilidade desse resultado ter vindo de uma população com 1,70 m é só 3%, é uma probabilidade muito pequena. Então, nesse caso aqui, é mais fácil eu rejeitar o H0. Então, eu vou afirmar que esse resultado aqui não veio daqui. Então, eu vou dizer que a média daquele grupo é maior do que 1,70 m. Agora, se tivesse dado na amostra, por exemplo, n igual a em N500, se tivesse dado uma média de 1,71 m, por exemplo, então é muito provável que isso aqui tenha vindo de uma população com média de 1,70 m. Então, nesse caso, eu vou tomar a decisão, quando eu calcular o valor P, né, vai dar uma probabilidade bem grande disso aqui ter vindo daqui, e aí o valor P vai dar um valor bem maior que 5%, 10, 20, 30. Então, nesse caso, a minha evidência é dizer que o H0 é verdadeiro. Não rejeito a hipótese de que o H0 é verdadeiro. Então, tudo a gente faz isso. Em todos os testes de hipótese a gente faz isso. Quando eu vou comparar duas médias, por exemplo,
a hipótese nula é dizer que uma média é igual a outra. Então, quanto maior for a diferença de médias, mais improvável é eu dizer que um grupo é igual ao outro. Então, quanto maior for a diferença de média, essa probabilidade de igualdade vai ficando cada vez menor. E aí eu rejeito o H0 quando essa diferença de médias é tão grande, né, de tal forma que essa probabilidade fica menor do que 5%. É tão improvável uma diferença de médias do tratamento A com o B ser tão grande, né, de tal forma que a média fique, a probabilidade das igualdades é menor do que 5%. Então, tudo em teste de hipótese a gente vai fazer isso, né? Quanto menor o valor de P, maior a evidência para rejeitar o H0. Bom, então eu vou encerrar essa primeira parte aqui, eu vou dividir essa aula em duas, né? Porque fica muito grande. E aí na próxima gravação aqui eu vou começar falando dos tipos de erros.